Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O que se deve pregar? Arrependimento e fé. Jesus ordenou, segundo o relato em Lucas 24:47, que nós fizéssemos isso. Pregássemos arrependimento por toda parte. Isso é o que deve se pregar. Nós não vamos pregar contra o homossexualismo, nós não vamos pregar contra a política disso ou daquilo, nós não vamos pregar contra isso ou aquilo. A lista seria grande demais e nem Jesus nos mandou fazer isto. Em Lucas 24:47, Jesus ordenou que se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Pregar arrependimento de pecados. O nosso inimigo é o pecado e nós precisamos estar entendendo isso. Não é nem Satanás, é o pecado. Porque Satanás está a serviço de Deus e limitado pelo Senhor. Ele só faz aquilo que Deus permite. Ele tem alguma autorização do Senhor de ficar ao nosso redor, não de entrar em nós, a não ser que a gente dê brecha. Mas o nosso inimigo é o pecado que está dentro de nós e isso nos rói por dentro. E precisamos estar atentos a tudo isto e sabermos que Deus nos quer puros e com pecado estamos longe de Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus. Portanto, a pregação importante é o arrependimento de pecados. Tem-se que caracterizar o pecado para que se pregue o arrependimento. Nós não temos que detalhar o pecado. A convicção de pecado não nos cabe. Definição de pecado não é conosco. Isto era assunto do Antigo Testamento. No Novo Testamento, quem convence de pecado é o Espírito Santo. Mas um detalhe, de acordo com Romanos capítulo 10, o Espírito Santo só convence alguém de pecado quando essa pessoa recebe a pregação da palavra. Se um crente não for pregar a palavra, o Espírito Santo não vai convencer aquela pessoa. Eu tenho ouvido muitas orações, no meu entender, orações erradas. Senhor, toca o coração dele. Deus não vai tocar o coração dele se você não for lá e pregar para ele. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. Como crerão se não há quem pregue? E o que é crer? É se arrepender de pecados e olhar para a solução do pecado que é Jesus, o sangue de Jesus. Isto faz parte da pregação. Não adianta orar. Senhor, toca o coração do fulano lá, traz meu filho afastado de volta. Não vai adiantar. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. Deus vai tocar o coração da pessoa, o Espírito Santo vai agir se você for lá e pregar para essa pessoa a palavra de Deus. Você vai pregar o quê? Vai falar a palavra de Deus e vai dizer que a pessoa precisa se arrepender de seus pecados. Eu quero agora trazer a consideração para o apóstolo Paulo, que passou 3 anos, mais de 3 anos, pregando em Éfeso e também orientando os irmãos, fazendo discípulos. Seus discípulos se espalharam por toda a Ásia Menor e o evangelho se espalhou por toda parte, inclusive em lugares onde o apóstolo Paulo nunca foi. Por exemplo, Colossos, Laodiceia, aquelas cidades ali, Hierápolis, aquelas cidades receberam o evangelho através de discípulos de Paulo, principalmente o Epáfras. E dessa forma, em todos os outros lugares da Ásia Menor, o evangelho chegou. Paulo estava em Éfeso, em princípio, não saiu de Éfeso por esses mais de 3 anos. Mas chegou a hora, ele foi dar um giro para
estar em contato com outras igrejas, principalmente na Macedônia e na Grécia, também no restante da Ásia Menor, mas principalmente na Macedônia e na Grécia. Na Macedônia, Tessalônica, Filipos, na Grécia, Atenas, Corinto. Ele foi dar um giro por esses lugares para dar apoio aos irmãos e para fazer o levantamento de uma coleta, uma oferta que seria levada para ajudar a combater a fome entre os cristãos da Judéia. E então ele foi preso. Mas nessa viagem ele passou de volta, quando tinha que vir da Macedônia, da Grécia para a Judéia, ele teria que passar próximo a Éfeso, mas ele não quis parar em Éfeso. Ele parou em Mileto, uma cidade próxima, litorânea, e mandou chamar os presbíteros da igreja em Éfeso. E eles vieram obedecendo, fez uma reunião com eles e Paulo fez uma exposição em ordem, lembrando o seu testemunho. E deixou a exortação com eles para que permanecessem firmes e cuidassem das ovelhas do Senhor. Ele disse que aqueles irmãos de Éfeso nunca mais veriam o seu rosto. Certamente ele teve alguma revelação nesse sentido, mas isso entristeceu bastante os irmãos. Se eu chegar para uma igreja e disser, meus irmãos, Deus está me revelando que vocês nunca mais vão me ver o rosto novamente, eu nunca mais vou voltar aqui. Claro que essa palavra será, de certa forma, recebida com tristeza. E foi mais ou menos essa tristeza que se abateu sobre aqueles presbíteros da igreja em Éfeso. Eu não sei se Paulo queria enfatizar o que estaria dizendo e, por isso, fez essa declaração e despertou a atenção dos presbíteros. Entre outras coisas, ele diz, vocês sabem muito bem como eu me portei entre vocês em todos os dias em que eu estive aqui na Ásia. Como exemplo, Paulo exorta em várias passagens da Bíblia as pessoas que estavam crendo a serem imitadoras dele, porque ele vivia a vida cristã. De certa forma, eu sei da responsabilidade que eu tenho em viver uma vida pública, aberta, conhecida dos irmãos, para que as pessoas possam olhar Jesus em mim, saber do que eu faço e serem imitadores meus. Eu gostaria de ver pessoas seguindo o meu caminho, embora ainda muito falho, mas eu gostaria de ver pessoas com essa disposição. E eu estou sempre procurando insistir com líderes para que sigam o meu exemplo, como eu tenho procurado seguir o de Paulo, que seguia o de Jesus. E ele, então, diz, vocês conhecem muito bem o meu procedimento. Dia e noite eu trabalhei, vivi publicamente entre vocês, minha vida foi uma carta aberta, não tinha nada que esconder, e vocês souberam de como eu trabalhava noite e dia para não ser pesado a ninguém, como eu não deixei em momento nenhum, dia nenhum, de pregar a palavra de Deus para vocês, de orar. Eu nunca deixei de anunciar para vocês coisa alguma proveitosa e de ensinar publicamente, mas também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo que lá vai me acontecer. De certa forma, ele já sabia. Deus já tinha trazido várias revelações. Mas, enfim, ele não quis detalhar com os efésios essa situação e disse que estava, de certa forma, triste, constrangido no espírito, indo para Jerusalém. Mas ele enfatizou isto: eu nunca deixei de pregar para vocês o arrependimento de pecados e a fé em Jesus, coisas que andam juntas. Arrependimento. Não adianta você crer em Jesus sem se arrepender. Nós hoje temos aí uma quantidade imensa de igrejas, principalmente do ramo neopentecostal, pregando bênção. Creia para ter bênção. Isso não é pregação bíblica nem do Evangelho.
crer para ter bênção. É você se arrepender para crer. Você reconhece o pecado, se arrepende dele, chora por causa do pecado e olha para Jesus, coloca sua fé no sangue purificador de Jesus. Isto é o que Deus quer que seja pregado. Não é o que está sendo pregado nas igrejas em nossos dias, mas nós vamos sempre lembrar isto. Não podemos acobertar pecados, não podemos fazer vista grossa para pecados, nem nossos, nem dos irmãos, mas também não é para sairmos como um Dom Quixote, como um vingador, um exército de vingança querendo punir as pessoas que pecam. Não recebemos autorização de Deus para isto. Nós temos que amar e desejar o perdão, mas não podemos ignorar que o perdão só vem quando a pessoa se arrepende. Não adianta querer acobertar o pecado. Tem que haver um arrependimento claro para que o sangue de Jesus possa valer. O sangue de Jesus não foi derramado em vão para ficar fazendo benesses e curas e trazendo bênçãos. O sangue de Jesus é para o perdão de pecados. Quando há arrependimento, não há perdão de pecados se não há arrependimento. O arrependimento leva à confissão do pecado. Não pode haver perdão sem a confissão. Então, o arrependimento leva o arrependimento verdadeiro. Leva à confissão de pecado. Tem que confessar, quem te direito. E, a partir daí, crer no perdão, tomar posse do valor do sangue de Jesus para o perdão. Isso é fé. Essa fé só vai funcionar para o perdão de pecados se há um arrependimento verdadeiro e sincero. Entenda isso e pratique isso e leve aos outros também este assunto. Não vai ter nada com Deus se não vier arrependido de sua vida velha e de seus pecados atuais também. Se não há arrependimento, a fé vai ser morta, não vai funcionar.